Pessoal, parece que é o fim. Parece que realmente chegamos ao fim de algo que agradou bastante, principalmente ou também os produtores de conteúdo no quesito smartphones e inovação. Parece que é o final da linha Asus Zenfone no mundo. Vamos falar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre essa notícia, que realmente é uma das empresas que eu mais tenho carinho, porque é a primeira, não é uma das, é a primeira. Óbvio que empresas, eu sempre falo aqui, são feitas por pessoas, né? Pessoas que trabalham lá dentro, e essas pessoas é que te veem e que te dão oportunidade. Então a Asus foi a primeira empresa, através da figura do Marcel na época e da Marina que trabalhava lá, que deram oportunidade para o canal de ter exposição, de enviar equipamento para testes, de convidar para eventos gigantes, como foi o caso do Asus Onboard, e lançamentos absurdos que, na minha opinião, foram excelentes smartphones lá fora também, que chegaram a me convidar. Então, eu tenho um carinho muito especial por essa empresa. E nós vamos falar aqui então sobre essa notícia. Hoje é dia 28 de agosto, começamos a semana hoje na segunda-feira, com essa notícia que já tinha aparecido na madrugada, não sei se ela tinha saído já no domingo, mas é uma notícia de que parece que é o fim da linha Asus Zenfone no mundo. Parece que é o fim. Bom, pessoal, prazer. Se você não me conhece, eu sou Rodrigo Portela, produtor de conteúdo aqui para smartphones no YouTube desde 2016 e produtor de conteúdo e canal no YouTube desde 2010, fazendo outros testes com equipamentos eletrônicos, principalmente câmeras na época. Desde 2016 eu comecei a fazer a produção de conteúdo voltada para smartphones, porque é uma coisa que eu já estava utilizando muito. Trocava de smartphones a cada 2 meses por conta de sempre gostar muito de tecnologia. E acabei me enveredando por fazer testes, e a Asus foi uma das primeiras, a primeira aliás, empresa que me deu a oportunidade de fazer testes. E deu a primeira oportunidade para mim, assim como deu a primeira oportunidade para vários outros produtores de conteúdo aqui no Brasil. Tá? Vários canais pequenos na época, que eram considerados realmente pequenos, como era o caso do meu canal na época, começaram a ter exposição e a ter smartphones e a receber equipamentos. Inclusive a empresa que começou a dar esses smartphones para a galera produzir conteúdo. Obviamente que depois isso foi cortado, porque muita gente pegava, não fazia conteúdo, enfim. Mas é uma das empresas que primeiro começou, mais primeiro é bom, né? Mas que primeiro começou a olhar para esse lado do produtor de conteúdo, dando o smartphone como ferramenta para o cara tivesse a experiência realmente de testar o produto por mais de 5 dias, uma semana ou 15 dias, que é o que acontece até hoje na maioria dos casos, e aí a galera tem que devolver. Enfim, pessoal, a notícia vem lá do Tech News Taiwan, tá? E foi republicada por grandes youtubers. Nessa manhã eu tive a oportunidade de ler. Gente que gosta realmente da linha Zenfone, como eu gosto muito, e que ficou impactada, mas para mim, eu confesso para vocês que não foi uma surpresa. Quem é próximo a mim, eu tenho 2 ou 3 amigos que eu falava direto isso aí, desde 3 anos atrás já, que eu acho que a Asus pararia com os smartphones aqui no Brasil, é o que eu dizia. E aí eu falei que pararia com a linha Zenfone, aliás, e talvez continuasse só com a linha ROG. Os amigos com quem eu troquei essas conversas vão poder falar aí ou comentar, tenho certeza que eles vão comentar aí, e eu já troquei essas mensagens falando para eles que talvez a Asus parasse de fabricar smartphones ou parasse com a sua operação aqui no Brasil, porque a gente tem concorrentes ou 2 players gigantes que são a Motorola e principalmente a Samsung, que tem N smartphones lançados todo mês, às vezes todas as semanas, de preços diferentes. A cada 50, a cada 100, 200 reais você tem uma linha diferente de smartphones da Samsung, e é muito difícil competir com essas empresas. Então por isso eu já falava isso aqui para os amigos há mais de 3 anos. Mas o meu chute era que ela pararia com as operações aqui no Brasil. Isso parece que vai acontecer agora para a linha Zenfone no mundo. A notícia que eu vou ler um pedaço aqui vem lá do Android Authority, tá? Que foi retweetada pelo Marcus Brownlee, o MKBHD. Foi por onde eu li a notícia lá no Twitter ou no X, se você assim quiser. De acordo com o Android Authority, de acordo com o relatório do Tech News Taiwan, a Asus está realizando uma reestruturação interna. E como parte do processo,
alguns departamentos foram reduzidos. Tá? Uma das infelizes vítimas desta reestruturação interna é a divisão Zenfone, que teria sido encerrada. Tá? Os funcionários que trabalham nessa divisão foram absorvidos pela equipe ROG, ou ROG, Fone e outras partes do negócio. Ou seja, foram realocados da área de Zenfone para a linha ROG e para outras áreas da própria ASUS. O relatório afirma ainda que o Zenfone 10 será o último telefone da série Zenfone. Como a equipe não existe mais, é improvável que haja um sucessor para este telefone. Então, essa é a notícia. O Android Authority, aqui ainda a matéria é um pouco mais extensa, diz que tentou entrar em contato com a ASUS para ver se isso era verdade, para ver se procede. Mas vocês sabem que sempre onde há fumaça, há uma grande probabilidade de existir fogo, e eu acredito que isso realmente possa acontecer por conta de eu mesmo já há uns 3 anos tá dando mais ou menos esse chute. Vocês sabem que a LG já tinha parado com as operações de smartphones. Outras marcas acabaram por sair do Brasil, como vocês lembram também da Sony. Outras coisas já aconteceram. Enfim, o mercado, cara, ninguém se mantém no mercado por anos tentando e batendo a mão na ponta de faca. Tá? A Motorola, por muito tempo, operou aqui em negativo no Brasil. Hoje, acho que não mais, não li os relatórios do último ano. Mas, por muito tempo, eles trabalharam nas operações Brasil, a Motorola, negativados, ou seja, sustentados por outras linhas da própria empresa. A ASUS é uma empresa gigante, grande, tá? Quem tem computadores aí e utiliza o Windows vai saber, eu principalmente sempre utilizei muito. Quando eu ia comprar placa-mãe, hoje a gente tem outras marcas grandes, mas na época, o que era placa-mãe? Era Intel e ASUS. O que é a tua placa-mãe? A tua mobile, a tua motherboard? A minha é ASUS. Ah, beleza. O que é a sua placa de vídeo? ASUS. Então, eles são referências quanto a peças e outras coisas que envolvem a tecnologia, computadores, por exemplo. Então, não é o final da empresa, mas é duro você se manter no mercado onde você tem Apple e Samsung e ainda Motorola acima da ASUS no caso de smartphones, e se manter ali com praticamente 2 smartphones. A ASUS, há algum tempo, já há alguns anos, vocês lembram que ela cortou, ela tinha smartphones de entrada, os smartphones intermediários, e aí, cara, foi cortando até reduzir para os ASUS Zenfone e o ASUS ROG Phone, que são os 2 smartphones que são vendidos atualmente pela ASUS. Inclusive, eu testei todos eles desde 2016, todos os smartphones que a ASUS lançou oficialmente no Brasil, eu testei e tenho um carinho enorme pela empresa, principalmente pelo trato do que a galera tratava a gente, tá? Eu testei o Zenfone 9, é um dos aparelhos que eu gostei demais. O aparelho com proposta pequena, saindo lá do lance do Flip, abandonaram o Flip na linha 8, que tinha o Zenfone 8, o Zenfone 8 Flip. O Flip para mim foi uma mudança de chave sensacional. O Zenfone Flip, o Flip Zenfone 6, aliás, que foi o primeiro Flip, porque a gente já teve outros Zenfones. Lá atrás a gente tinha Zenfone 3, depois outro Zenfone 3, já tivemos o Zenfone 6, tá? Alguns smartphones que não foram lançados no Brasil, tá? A ASUS tem esses smartphones desde 2014. Enfim, o Zenfone 6, que eu fui convidado, fui no lançamento oficial internacional lá na Espanha, que aconteceu lá em Valência. E ainda houveram boatos que eu tava mal. Me diz que tá mal. Me diz então que tá bem. Aí galera, é agora, vai começar. Liberaram a entrada e a gente tá caminhando para entrar aqui pro local onde vai ser o evento. É um smartphone que eu mais utilizei na vida. Sério, em primeiro lugar é ele, depois foi um smartphone da Huawei que eu mais utilizei por mais tempo, foi o Zenfone 6, que tinha qualidade de câmera espetacular e a sacada, não foi o primeiro a ter uma câmera flip, mas era a primeira câmera flip que eu gostei e que achava que funcionava de fato. Foi o primeiro smartphone que eu via qualidade real na câmera frontal, já que eu poderia usar a traseira como frontal, tá? E óbvio que tinha aqueles lances do flip, que poder dar problemas, mas que era feito numa resistência grande. Enfim, o Zenfone 6 foi o smartphone que eu mais gostei de testar da ASUS. Foi o smartphone que mais, assim, me chamou a atenção. Óbvio que depois a gente teve 7 e outros, e depois a ASUS acabou abandonando, e com o Zenfone 9 a gente tinha um Zenfone pequenininho de novo, sem flip, num corpinho mais enxuto, num corpo meio emborrachado, num tamanhozinho legal, com configurações parrudas, e um smartphone, o Zenfone 9, que batia em S22, por exemplo, da Samsung, no caso de performance e de bateria
e da configuração de temperatura dele, ou seja, o thermal throttling muito mais eficiente, não acontecia igual você via na linha de mesmo tamanho, tentando comparar com a própria linha top da Samsung, que era o S22. Um smartphone que tinha bateria, tinha mais bateria nominalmente que a Samsung, obviamente, e que durava mais bateria, com processador sensacional, com armazenamento muito bom, e que agora replicaram para o Zenfone 10. Eu recentemente entrei em contato com a Asus para poder receber o Zenfone 10. Eles falaram que ia me enviar, tiveram um problema, depois por conta de tantas coisas para gravar, eu falei, não esquenta a cabeça não precisa mandar mais. Mas com essa de talvez a gente encerrar, e talvez seja a última oportunidade, de testar um smartphone Zenfone da linha da Asus, eu vou entrar em contato novamente hoje ainda com a assessoria da Asus Brasil para ver se eles mandam um smartphone, já que ele ainda não foi lançado aqui no Brasil. E eu ainda acredito que ele vai ser lançado oficialmente aqui no Brasil, porque alguns produtores de conteúdo receberam e eu fui um dos que solicitei, eles iam mandar, aí não deu, falou, a gente pode mandar na outra semana, eu falei, não precisa não manda não, que eu estou enrolado, mas vou pedir de novo, e segue a sequência, o Zenfone 10 praticamente do mesmo jeito que é o Zenfone 9, e era a melhor opção de smartphone pequeno Android, tá? Ou a melhor opção de smartphone pequeno, já que a própria Apple parou com o mini dela. Então, o smartphone pequeno, potente, com câmeras competentes, e que, cara, mandava quase que pau a pau com a Samsung em qualidade fotográfica. Muito boa qualidade fotográfica, óbvio, um smartphone menos conhecido, tá? A galera que comprava Asus aí, às vezes tinha uma dificuldade para vender smartphones, já que eu acabei de falar para vocês. A Samsung e a Motorola dominam ainda o mercado nacional. Tem a Xiaomi, obviamente, muita gente importa smartphones, mas, cara, quando você ia vender um Asus, por exemplo, o smartphone, muito bom. Comparado com o Motorola, com o Samsung, eu, por exemplo, achava as qualidades fotográficas muito melhores do que a qualidade fotográfica que a Motorola entregava. E olha, que certas situações, em certas câmeras, por exemplo, como a câmera principal, entregava a qualidade fotográfica melhor até do que a própria Samsung. Então, é um smartphone muito, muito bom e que a gente, produtor de conteúdo, gostava demais. Então, se isso proceder, a gente praticamente vai ficar sem um smartphone pequeno, top, com bateria muito boa, tá? A bateria do Zenfone 9 já dava uma espancada, bela espancada no S22, por exemplo, mas muito melhor do que o S22 da Samsung. E agora, com o chip novo, com o Snapdragon 8 Gen 2 e nessa nova geração, acho que vai ser um smartphone que eu ia colocar as mãos e queria testar muito, que vai continuar nesse lance de um processamento sensacional, com uma entrega de bateria muito boa e com qualidade fotográfica excelente. Mas, pelo que vocês viram aí, parece que vai se encerrar essa história de Zenfone no mundo, tá? Provavelmente o Zenfone 10 seria então o último Zenfone. E aí, nada impede que, por exemplo, a Asus crie, por exemplo, um ROG Mini. Né? Eu já estou fantasiando, pessoal, porque a linha ROG vai continuar. Tá? A Asus é referência no mundo gamer, com notebooks gamers, com lance de placa-mãe, placa de vídeo top, né? E, cara, eu acredito que a linha ROG vai continuar. Acredito não, vai continuar, já que os funcionários foram alocados para a linha ROG. E talvez aconteça de, por exemplo, a Asus, lançar um ROG Mini. Não faz muito sentido se a gente parar para pensar, porque um smartphone gamer, a galera não quer um smartphone pequeno. Mas, quem sabe, sei lá, vamos tentar lançar um pequeno ROG, já que os funcionários estão lá, para tentar agradar alguém. Acho improvável ainda, tá? É só um delírio que talvez passou pela minha cabeça agora, mas é uma coisa que poderia acontecer, não que deva acontecer, que seja fácil de acontecer, já que não faz muito sentido uma tela pequena para quem vai jogar. Mas potência, o Zenfone 10 já tinha. Bom, pessoal, essa é a notícia de hoje. Notícia triste para o mundo da tecnologia, para a galera que gosta. Vou falar mais uma vez, tá? A linha Asus aqui no Brasil ainda, eu sei porque todos os smartphones que eu testava, a gente vende os smartphones aqui depois de um longo tempo testando. Por quê? Preciso fazer grana para comprar outros smartphones, então não deixa ele aqui na prateleira, como alguns amigos que têm muita grana conseguem fazer e deixar os smartphones todos que eles já compraram testando ali, ou às vezes resolvem vender depois de anos. Então eu acabava vendendo esses smartphones e quando você ia vender, você esbarrava, quem que é a Asus? Não conheço a Asus. Por quê? Os smartphones são muito difundidos aqui no Brasil, é Motorola, é Samsung
e são os Xiaomi que vieram através da gente, YouTube também aqui, o YouTuber, aqui para o Brasil e infestaram. Hoje a gente tem a Realme aí também vendendo bastante smartphones, mas quando você ia abrir a boca para falar que era um Asus, a galera que conhecia era só a galera mais antenada realmente, tá? E a linha ROG acabou sendo referência para gamers, tá? Mas ainda assim tem muita gente também que chega a não conhecer esses smartphones da ROG, da Asus. Então, infelizmente, ficar brigando nesse mercado com players gigantes, não vou nem colocar a Apple aí, porque para mim não é concorrente nesse esquema, porque a Apple não vende smartphones baratos como a Samsung, apesar que a Asus também parou de vender os baratinhos, só focou em 2, mas você tem aí a Samsung, cara, com smartphones intermediários, de entrada, top de linha, com N opções e smartphones muito bons também. Não vem aqui falar que a Samsung é ruim, tá? E uma empresa com muito mais capital, budget, para poder financiar essa parte de desenvolvimento, de update de software e tudo mais. Então, realmente, não é fácil esse mundo não. Ainda acho, e falei com amigos também há algum tempo já, que a gente acabaria num futuro tendo só 2 empresas aqui no Brasil de smartphones, tá? Realmente com força. Seria a Samsung e a Motorola. E ainda assim, se você comparar, não dá para comparar a Motorola com Samsung. Então isso ainda pode acontecer de num futuro. Estou colocando a Xiaomi aí assim, a Xiaomi está no Brasil, mas ninguém que eu conheço compra Xiaomi direto da Xiaomi por conta do preço, tá? Então estou colocando aqui a Samsung e a Motorola. E ainda num futuro, não sei como andam aí as finanças, como está o lance da Motorola, pode ser que num futuro, olha lá se a gente não tem um monopólio Android aqui no Brasil da Samsung, porque é difícil você brigar com ela, porque os caras têm muito time para toda a área de desenvolvimento, para manter, para tudo, cara. Então, para a área de software aí prometendo update de 4, 5 anos de update de software, é difícil você brigar com uma empresa grande dessa aí. Enfim, pessoal, notícia que começa triste a nossa semana aqui de tecnologia. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa um like aí. Comenta aí se você já teve um Asus, nunca teve, tá? Eu lembro também da galera uma época reclamando, nossa, eu não compro Asus, assistência aqui, tive problema, assistência era ruim, se melhorou. Enfim, comenta aí se você já teve, teria, ou se tem ainda um Asus Zenfone. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.